Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso periscópio de hoje e vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho muito interessante, que é sobre audácia. Parece-me que provavelmente uma das características mais interessantes e ao mesmo tempo mais desprezadas do sucesso e das pessoas de sucesso e dos empreendedores é esta coisa chamada audácia. Eu gosto muito desta palavra e significa muitas coisas. Audácia significa, não sei o que é que vocês pensam, né? Mas podem escrever aqui o que pensam e podem pôr coraçõezinhos sempre que acham alguma coisa interessante. Mas audácia significa fazer alguma coisa contra o status quo para o mudar. Alguma coisa de invulgar. E alguma coisa de aparentemente difícil ou impossível. Então, quando nós vemos alguém a desafiar um super-homem... Olá Mirta, tudo bom? Quando vemos alguém a desafiar um super-homem, é audaz. Está a superar-se, está a fazer coisas que parecem estar acima das suas capacidades. E isso revela muita audácia. A audácia é coragem de fazer coisas diferentes, de desafiar a autoridade, desafiar o status quo, desafiar-se a si próprio, ultrapassar os medos, sair da zona de conforto. Tudo isto é audácia. Eu lembro-me, a primeira vez que eu tive contacto com esta ideia da audácia, primeiro, quero dizer que não me parece que haja outra característica melhor e mais importante para qualquer pessoa de sucesso, para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que se ponha a fazer coisas grandes, que seja esta, a audácia. É preciso ser audaz, é preciso ter audácia para tentar fazer coisas que nunca ninguém fez, para fazer coisas que nós nunca fizemos, né? E então, sempre que nós estamos a sair da nossa zona de conforto, a crescer, nós estamos a ser audazes. Costuma-se dizer que a sorte favorece os audazes. Outra pessoa também dizia assim, eu trabalho muito e por isso tenho sorte. Né? Quem não trabalha nada não tem sorte nenhuma. Para dizer que a sorte vem, somos nós que a fazemos. Né? Então, quero falar um bocadinho sobre a audácia, porque parece-me ser um ponto muito importante. Revela, parece-me que todo o crescimento, parece-me que toda a inovação, parece-me que tudo aquilo que faz a pessoa crescer vem daqui. Vem da capacidade da pessoa ser audaz. Então, o que é que faz uma pessoa audaz? Uma pessoa audaz, por exemplo, vai pedir um aumento ridículo ao patrão, por exemplo. Diz, eu quero ganhar X. Vou dar um exemplo. Eu fui descobrindo a ser audaz ao longo do tempo. Eu sou uma pessoa introvertida e os introvertidos normalmente são um pouco audazes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, como são menos expansivos, podem ter mais dificuldade em expressar-se, não é? Então, aconteceu há uns anos atrás, eu tinha um emprego, o único emprego que eu tive, tirando funcionário público, eu fui professor numa escola, então tive um emprego normal, fui designer gráfico numa empresa, e um dia cheguei ao pé do patrão, estávamos em novembro, e eu disse-lhe que queria um aumento de 80%. Em novembro. E a minha razão foi muito simples, foi esta. Eu preciso desse dinheiro, se não o ganhar aqui, eu vou ter que me despedir e vou ter que procurar noutro sítio onde me deem esse dinheiro. Porque é isso que eu quero ganhar, é isso que eu preciso ganhar. E o patrão ficou muito, muito admirado a olhar para mim e disse-me, nunca ninguém me tinha pedido um aumento de 80%. E então disse-me ele assim, estás-me a pôr aqui numa posição um bocado difícil. Mas pronto, eu disse, não me interessa se a posição é difícil, se é fácil, eu quero 80% de aumento, porque é isso que eu preciso para poder fazer as coisas que eu quero. Tinha acabado de nascer a minha segunda filha. E então o patrão disse-me assim, ok, então vamos fazer o seguinte. Agora estamos em novembro, vou-te dar um bónus. Okay? Deu-me um bónus de produtividade, okay? De 80% do salário. Então, fiquei com 80% mais nesse mês. No mês seguinte, foi em dezembro, recebi o subsídio de Natal, portanto recebi 2 salários, está ok. E em janeiro, então, ele aumentou-me 80%. E foi uma coisa inacreditável, porque naquela empresa ficou tudo a olhar
como é que eu tinha conseguido um aumento de 80%. E foi só por uma razão. Porque eu fui audaz. Não tive medo de enfrentar a fera, neste caso o patrão. Sabia muito bem o que é que eu queria, sabia muito bem aquilo que eu precisava e corri atrás, okay? Sem medo, com coragem, a enfrentar a fera, o tamanho que a fera que fosse. Okay? E estava completamente determinado, ao ponto de eu dizer, se não me der o aumento eu tenho que sair, eu vou-me embora. Okay? E, obviamente, fazia lá falta e então recebi 80% de salário. Não foi a primeira vez que eu tive assim episódios de audácia. Okay? Quando eu era miúdo, tinha uma professora, ela não gostava nada de mim. Aliás, ela gostava muito de mim, como eu gostava dela. Mas o facto é que eu portava muito mal nas aulas, no 5º ano, porque ela era professora de matemática e de desenho, e ela dava aulas, dava explicações de matemática durante as aulas de desenho. E eu era bom aluno, eu sabia aquilo, eu não queria ter matemática nas aulas de desenho, e então era um enfant terrível, fazia coisas horríveis, portava mesmo muito mal, para ser expulso da aula e brincar lá para fora, jogar a bola com outro amigo meu de outra turma que fazia o mesmo. Okay? E então era muito interessante. E essa era a forma de eu expressar a minha opinião. E eu disse à professora muitas vezes. Ele perguntava, porquê é que te portas assim? E eu disse, porque eu quero ter aulas de desenho. Não quero ter aulas de matemática nas aulas de desenho. Eu era miúdo, tinha 11 anos, e aquilo foi um sarilho. A minha mãe foi chamada à escola, depois chegou a casa e estava muito zangada comigo, porque eu tinha envergonhado. Dá aqui uma mosca chata. E eu mantive a minha posição e disse, eu não vou portar de outra forma enquanto esta situação acontecer. E disse à professora, disse à diretora da escola, eu quero aulas de desenho, está no horário, eu quero fazer isso, não quero matemática, não quero ter explicações de matemática naquelas horas, e então eu vou continuar a fazer isto. Okay? Até a professora decidir dar as aulas como deve ser. Imagina um miúdo com 11 anos a estar a dizer isto aos professores e à diretora da escola. Foi muito interessante, eu fiz isso. E a verdade é que depois de uma semana, mais ou menos, as coisas entraram nos eixos. Passámos a ter as aulas na altura certa. Os alunos que tinham mais dificuldade em matemática passaram a ter um acompanhamento extra fora das horas das aulas. Portanto, a nível da escola, as coisas organizaram-se para funcionarem bem. A professora passou a dar as aulas de desenho quando era às aulas de desenho e eu nunca mais me portei mal. Okay? Nunca mais fiz nada de errado e acabámos o ano muito bem. Passei a ser um aluno exemplar. Okay? Porquê? Porque consegui aquilo que eu queria fazer e atingi o objetivo que eu tinha determinado. Enfrentando a professora, a diretora da escola, os meus pais, neste caso a minha mãe. Então enfrentei essas pessoas. Eu aprendi a ser audaz nessas circunstâncias, enfrentando dificuldades, enfrentando a autoridade, enfrentando as circunstâncias. Ao longo do tempo fiz assim coisas estranhas, não é? Por exemplo, fui para o seminário, passei a minha adolescência toda num seminário, vivi em Itália, no mosteiro, lá estive nas montanhas, tive um tempo no mosteiro de clausura, com silêncio, fiz coisas assim estranhíssimas. Que para mim são coisas audazes. É preciso muita audácia para fazer isso. Fiz voto de pobreza, de castidade e de obediência quando tinha 19 anos, porque achei que era o máximo, era uma coisa incrível. Os meus amigos ficaram todos loucos a olhar para mim, como é que um jovem de 19 anos faz uma coisa dessas. E eu achei muito interessante, era muito irreverente e, claro, a minha irreverência continua, muito subversivo. E, claro, a minha subversão continua e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, coisas invulgares, fora do normal, principalmente no que diz respeito a desafiar a autoridade e manter as coisas nas pontas dos pés. Quer dizer, desafiar o status quo constantemente. Isso é o que faz uma pessoa audaz. Nem todas as pessoas o fazem, mas as pessoas de sucesso fazem-no sempre. Porquê é que é importante? Porquê é que esse é um mindset? O mindset da audácia é um mindset muito importante. Porque, a partir do momento em que nós ficamos na nossa zona de conforto, as coisas deixam de evoluir. Nada evolui quando nós criamos um método, um modelo, e depois ficamos ali. Nada evolui. Fica tudo parado. Começamos a ficar muito bons a fazer as mesmas coisas, mas não aprendemos nada novo. E é engraçado que muitas pessoas, assim que aprendem a fazer uma coisa, continuam a repetir essa coisa, e não aprendem coisas novas, porque não querem voltar a desafiar-se, não querem voltar a entrar na dinâmica da aprendizagem, a fazer coisas novas, não é?
E quando as pessoas pensam assim, eu também penso assim, eu tenho essa personalidade, okay? Eu não sou audaz por natureza, okay? É uma coisa que eu aprendi porque eu queria fazê-lo. Por exemplo, eu estudei guitarra clássica, e quando aprendi a tocar uma canção, uma música na guitarra, uma peça, estava a tocar a peça e assim que eu aprendi a tocá-la bem, eu só queria tocar aquilo. Não me apetecia tocar outras coisas e passar outra vez pelo processo da aprendizagem, não é? Isso mostra o mindset natural que eu tenho, que não é de audácia nenhuma. Okay? O desafio da autoridade não é uma coisa natural em mim. Okay? É uma coisa que eu cultivei porque sei que é importante e, claro, divirto-me muito a fazer isso. E acabo por lidar bem em momentos de confusão. Quando há alguma confusão, eu lido bem com isso. Não tem problema nenhum, porque eu rapidamente encaixo as ideias e sei o que fazer e sei para onde ir. Mas isso é um processo que eu fui aprendendo. Nem toda a gente tem que ser exatamente assim. Mas a mensagem que eu quero transmitir é que é preciso ser audaz, sim. É preciso desafiar o status quo, sim. Qual é o status quo? O status quo é, por exemplo, a zona de conforto. É aquilo que nós estamos confortáveis a fazer. Então, para uma pessoa, a zona de conforto pode ser um emprego. A pessoa está no emprego, tem um patrão, tem a sua rotina. A rotina, quando se instala, está na hora de ser desafiada. Está na hora de ser audaz e fazer alguma coisa diferente. É preciso. Faz bem à saúde. Okay? Gritar, pintar, sei lá, andar à chuva, fazer o pino, se for preciso andar no meio da rua, sei lá, qualquer coisa louca que ponha o cérebro a funcionar numa frequência diferente. Que rompa o padrão normal de funcionamento que nós temos na nossa cabeça. Isso é muito importante. E se nós temos um trabalho, por exemplo, na internet, entramos naquela rotina de fazer aquelas coisas, é preciso quebrar a rotina. É preciso desafiar as coisas que nós próprios pensamos que estão certas. É preciso pôr em causa aquilo que nós já sabemos e perceber o que é que nós podemos evoluir, o que é que nós podemos aprender mais e melhor. E ter a audácia de fazer coisas que nunca ninguém fez. Quando alguém me diz assim, Rui, isso não se pode fazer, eu pergunto, porquê? Porque nunca ninguém o fez, eu fico louco para fazer. Para mim é um ótimo incentivo, é dizer-me, Rui, isso não pode ser feito. Eu fico todo contente. Okay? Não? Ok, então eu vou ser o primeiro. Isso é uma coisa que me entusiasma muito. Okay? E faço isso muitas vezes, tenho feito sempre. Muitas das coisas que nós temos hoje, a nossa equipa de trabalho, foram criadas dentro com esse mindset. Okay? Nunca ninguém fez, não tem problema nenhum. Vamos nós ser os primeiros, se for preciso. Não há problema nenhum. Porquê? Porque quando nós temos autoconfiança de que temos resultado, nós já sabemos fazer coisas. Então, dentro daquilo que nós já sabemos fazer, nós podemos esticar um pouco a nossa zona de conforto, esticar um pouco os nossos limites. Okay? Quando alguém começa a fazer alguma coisa que não tem ideia nenhuma do que é que está a fazer, está a correr alguns riscos. Okay? É mau fazer isso? Não é nada mau. Está a correr alguns riscos. Okay? Eu comecei a andar de bicicleta há uns anos atrás, deixei de fumar e quando deixei de fumar, já há muitos anos, substituí esse mau hábito por um hábito melhor, que foi andar de bicicleta. Então eu tinha vontade de fumar, dava uma vontade louca para fumar, montava na bicicleta e lá ia eu, bicicleta fora. Okay? Andava 3 horas, 2, 3, 4, 5 horas de bicicleta pelos montes aqui da região. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas eu nunca tinha andado de bicicleta antes. Eu não sabia muitas coisas. Por exemplo, não sabia que quando saía de casa era boa ideia ter comida e ter água. Eu nunca levava comida, nunca levava água. E às vezes passava 4 horas, 5 horas a pedalar e não bebia nada, não comia nada, ficava esgotado. Eu não sabia porquê, não tinha noção que as coisas eram assim. A bicicleta que eu tinha era uma bicicleta barata, não era muito boa, e eu não tinha noção disso. Para mim as bicicletas eram todas iguais. E nessa bicicleta, sendo da qualidade que era, que não era nada de especial, eu corria alguns riscos. Por exemplo, em termos de velocidade, okay? Eu atingi velocidades consideráveis em cima daquilo, que é 80 km por hora, 75, 85. E quando eu disse a um amigo meu que, entretanto, conheci nesse contexto, que tinha uma loja de bicicletas, eu disse-lhe que tinha andado a essa velocidade naquela bicicleta, ele pôs as mãos na cabeça e disse, Rui, tu podias ter morrido, porque a bicicleta não presta para esse tipo de coisas, pode-se partir e tu morres na hora. Okay? Não fazia ideia nenhuma, eu estava a correr riscos estúpidos só porque não tinha conhecimento. Mas eu sabia que tinha que sair da minha zona de conforto, tinha que fazer coisas diferentes, eu queria fazer isso. E claro, é preciso alguma audácia para começar... Anda aqui uma mosca muito chata. Para começar a andar de bicicleta... Olá, Isabel! Para começar a andar de bicicleta e fazer 100 km por dia,
no espaço de 2 meses, quando não tinha nunca andado de bicicleta dessa forma. Okay? Então, a primeira viagem que eu fiz de bicicleta foram 2 km e depois o resto fiz a pé, muito cansado, porque não conseguia pedalar mais. E passado 2 meses estava a fazer mais de 100 km por dia de bicicleta. Então, isso revela audácia. Claro que sim, fazer coisas invulgares, coisas diferentes. E quando eu comecei a partilhar estas minhas aventuras com pessoas do meio, do ramo, que já sabiam e sabem estas coisas, claro, alguns ficaram bastante admirados como é que eu estava a fazer aquilo tão depressa e estava a fazer as coisas daquela maneira. Com muita ingenuidade também. Mas é assim, a audácia dá-nos isso. Quando nós começamos um negócio na internet, ou quando nós começamos um projeto novo, ou mudamos de profissão, ou pedimos alguém em casamento, é preciso audácia para isso. Ou decidimos ter um filho, ou decidimos mudar de casa, ou decidimos mudar de país. É preciso uma audácia muito grande para dar esses passos, esse tipo de passos que nos levam a outro patamar. E há pessoas que simplesmente não têm, ou não querem ter. Muitas vezes a pessoa é audaz quando não tem solução, não tem saída, tem que ser, está metida num problema qualquer que tem mesmo que resolver e então acaba por dar passos que não daria se não tivesse metido nesse problema, né? Se não tivesse colocado nessa situação. Mas nós não queremos fazer isso, nós queremos dar os passos necessários, expandir a nossa mente, fazer coisas diferentes, fazer coisas grandes. Não ter medo de nada nem de ninguém. Nós não temos medo de nada nem de ninguém, porque o que nós queremos é mudar. É exatamente isso, Isabel. Nós queremos é mudar. Todos nós temos medo da mudança, com exceção dos bebés quando têm a fralda suja. Okay? E eles gostam da mudança. Às vezes protestam um bocadinho. Mas de resto todos temos medo da mudança. E é para superar este medo que precisamos de ser audazes. Ultrapassar as críticas, ultrapassar quando as pessoas para as quais nós olhamos como referência, essas pessoas nos dizem não faças isso, não vale a pena, ou não te metas nisso, ou os outros não fazem porque é que tu há de estar a fazer, ou não és mais que os outros, coisas deste estilo, e às vezes dito por pessoas que nós respeitamos. Este tipo de conversa, para superar este tipo de conversa, nós precisamos ter uma dose de audácia considerável. Okay? Algum medo, alguma ansiedade, mas uma vontade grande de fazer coisas boas, de fazer coisas grandes, de passarmos nós próprios ao nosso outro patamar, de esticarmos a nossa zona de conforto, passarmos a fazer coisas que nunca ninguém fez, correr riscos, se for preciso bater com a cabeça na parede, batemos com a cabeça na parede, perdemos tempo, perdemos dinheiro a descobrir coisas, mas no final conseguimos sempre fazer aquela milha extra, aquele quilómetro extra que a maioria das pessoas não faz. Okay? Por isso é que se diz que a sorte protege os audazes. Porque quando os audazes percorrem esse quilómetro extra, as outras pessoas todas ficam de fora a olhar e dizem assim, ele teve sorte. Por isso é que se diz que a sorte protege os audazes. É tudo mentira. A sorte não protege os audazes. Os audazes fazem coisas que as outras pessoas não fazem. E como as outras pessoas não o querem fazer, dizem que é sorte. Tiveste muita sorte. Só que não viu o processo que a pessoa teve que fazer e que as escolhas e as decisões que essa pessoa teve que tomar e os riscos que ela correu para conseguir o resultado que conseguiu. Então as pessoas de fora dizem, tiveste sorte. Aquele teve muita sorte. E quando a pessoa diz que o outro teve sorte, na realidade está a retirar-se do caminho, está a arranjar uma desculpa para ele próprio não fazer, para ele próprio não ser audaz, para não se superar, para não abraçar os obstáculos e as dificuldades e superá-los. Não é? Então a gente vê, estão 5 pessoas paradas e está uma que decidiu superar-se e fazer coisas que os outros não fazem. Todos dizem mal, porque ele está a sair fora do padrão, né? Então todos os outros querem mantê-lo dentro do padrão e dizem mal, e tentam desmotivá-lo e tentam puxá-lo para dentro da manada, para dentro do grupo. E esta pessoa tem que ser audaz para fazer coisas diferentes, para mudar a sua vida. E os outros todos começam a dizer mal, não é? E quando finalmente aquela pessoa que saiu da manada conseguiu um sucesso gigante, como o que nós conseguimos, os outros que ficaram quietos dizem, teve sorte. E dizem coisas deste estilo, a sorte protege os audazes. Como se tivesse sido uma questão de sorte. E justificam-se o facto de ter ficado parados, não porque tiveram medo, porque se acobardaram, mas porque não tiveram sorte. Eu não tenho sorte nenhuma. Isso és tu que tens sorte. Isso és tu que sabes coisas. Isso és tu que és inteligente.
isso és tu que isto. E quando alguém começa a dizer, isso és tu que, ou isso é ele que, dizer esta frase é sinónimo de falta de audácia, de manada, de desculpas. Esta frase é o típico das desculpas. Quando ouvis alguém dizer, pôr um rótulo, dizer assim, isso é ele que, ele teve sucesso porque ele isto, mas eu não. Ele sim, eu não posso, porque eu não. Eu não tenho isso, eu não sei fazer, o que for. Quando nós atribuímos o sucesso às competências daquela pessoa, às competências da pessoa, nós estamos a arranjar uma desculpa para o nosso próprio fracasso. O sucesso nunca depende das competências da pessoa. Depende da audácia que ela teve para aprender o que tinha que aprender, durante o tempo que fosse preciso. O fracasso nunca vem da falta de competências, nunca vem da falta de tempo e nunca vem da falta de dinheiro. Mas vem sempre da falta de audácia em encontrar o dinheiro, em arranjar o tempo e em aprender as competências. É preciso ser audaz para isso. Porque quando nós começamos a encontrar soluções para estas três coisas, começam as pessoas à volta, a manada, começam a dizer, não, fica aqui, não faças isso, não podes, não deves, por isto e por aquilo e por aquilo. E tentam-me convencer a não fazer nada de diferente que os outros todos fazem. Tentam-me convencer a que tu faças tudo igual a toda a gente. Porquê? Porque eles próprios precisam de encontrar uma desculpa para não fazerem aquilo que sabem que deviam fazer. Mais nada. Então não querem que tu proves que é possível. Porque eles ficam numa posição muito desconfortável. Mas se tu o fizeres, se for audaz, se procurares os recursos, tempo, competências e dinheiro, e fores em frente e des o quilómetro extra, enquanto os outros estão a ver o futebol, tu estás a aprender e estás a estudar, enquanto os outros estão a ver a telenovela, tu estás a desenvolver uma atividade nova, estás a perceber como é que funciona uma certa coisa, estás a praticar alguma coisa nova, e enquanto os outros estão a fazer umas coisas que não lhes trazem nenhum benefício, tu estás a fazer coisas que te trazem benefício. Falo do futebol, falo das telenovelas, falo da política, falo da religião, falo do que for. Se te impedir o teu processo e o teu progresso, é negativo para ti. Seja lá o que for. E se te inspirar, é positivo para ti. Também seja o que for. Então, se tu decidires ser audaz, ultrapassar as tuas circunstâncias, sejam elas de tempo, de dinheiro ou de competências, aprender o que tiver que ser aprendido, lidar com o que tiver que ser lidado, enfrentar, seja quem for, não aturar merdas de ninguém, literalmente, e seguires o teu caminho e o teu coração, as outras pessoas todas que não o fizeram, quando tu tiveres sucesso, vão-te dizer, ele teve muita sorte. E assim estão a justificar o seu próprio fracasso ou a sua própria inércia. Ou então, dizem coisas do estilo, isso és tu que... Isso és tu que tens dinheiro, isso és tu que tens tempo, isso és tu que tens competências, isso é toda outra desculpa igualzinha. Okay? Então presta atenção. Quando ouvis alguém dizer isto, isso és tu que, ou então, isso é ele que, isso estás a dizer que aquela pessoa, a pessoa que diz isso, está a encontrar uma desculpa para não viver o processo que a outra pessoa viveu. Alguém que sabe escrever, aprendeu a escrever. Alguém que sabe tocar guitarra, aprendeu a tocar guitarra. E tem pouco a ver com o talento, tem a ver muito com o trabalho. Segovia, um grande guitarrista, dizia que o talento, o sucesso, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. É muito mais trabalho do que talento. Eu dei aulas de guitarra clássica e passaram muitos alunos pelas mãos. E havia um que eu nunca mais esqueci e a mim deu-me uma lição enorme. Um aluno, chamava-se Pedro. E o Pedro não sabia nada. Tinha um ouvido duro. Sabes o que é um ouvido duro? Não distinguia um dó de um ré. Ele não conseguia ouvir notas nenhumas. Quando ele começava a fazer solfejo cantado, a dizer as notas, ele dizia tudo num tom monocórdico, tudo igual. Não tinha, era a pessoa mais dura de ouvido que eu alguma vez vi. Mas tornou-se o melhor guitarrista da turma ao final do ano. Porque aquilo saiam da frente. Ele praticava, e praticava, e praticava, e praticava, e praticava, e praticava. No final do ano ele era o melhor guitarrista de longe em relação a todos os outros. E todos eles tinham mais talento do que ele. E tinham todos mais facilidade. E havia lá alguns que tinham muito talento. Mas mesmo assim ficaram para trás, ficaram atrás deste, do Pedro, que não tinha talento nenhum.
Porquê? Porque ele não arranjou desculpas. Ele não disse, isso são eles que sabem, não são eles que têm ouvido, isso são eles que... Não. Foi audaz, enfrentou-se, encontrou forma, lutou, trabalhou e superou-se. Então, presta atenção. Quando ouvis alguém a dizer, isso é ele que, ouvis alguém dizer, isso és tu que, já sabes, pôs um rótulo, ok? Tem um nome. Desculpas. É o nome que tem esta expressão. Desculpas. Mais nada. E nós não embarcamos em desculpas. Okay? Nós podemos ser pessoas de soluções ou podemos ser pessoas de desculpas. Mas não podemos ser ambas as coisas. Podemos ser pessoas de sucesso ou podemos ser pessoas de desculpas. Não podemos ser ambas as coisas. E é preciso ter coragem. É preciso ter energia anímica. É preciso ter força para enfrentar, às vezes, enfrentar pessoas de que nós gostamos. E que não nos são úteis porque nos quebram energia, nos sugam energia, só porque não querem que nós façamos coisas que eles não sabem fazer e não querem aprender. Por exemplo, é muito comum, às vezes é família, às vezes são amigos que gostam de nós, mas que de alguma forma nos querem proteger do fracasso, ou então simplesmente não querem ver em nós uma prova do sucesso que eles próprios não tiveram. Né? Muitas vezes é isso. Nós vemos isso muito no marketing de rede, nas pessoas que perseguem carreiras. Então, todas as pessoas que fazem coisas grandes, coisas fora do normal, têm que lidar com muitas críticas à sua volta. Sempre. Porque lá está, é fora do normal. E tudo o que é fora do normal gera críticas à sua volta. É inevitável e é assim mesmo. E sempre foi assim. E não tem problema nenhum. Agora, quando tu queres fazer alguma coisa fora do normal, queres ganhar mais dinheiro que o normal, queres ter mais tempo que o normal, queres ter mais competências do que o normal, queres ser mais feliz do que o normal, qualquer coisa que tu queiras mais do que o normal, tens que fazer coisas também mais do que o normal. E podes estar preparado para as críticas, sim. E para as resistências, sim. Não só à tua volta, mas as tuas próprias. Os teus medos, a tua insegurança. Vêm assim umas borboletas na barriga e a gente nem sabe bem se isto vai funcionar ou não. Corremos alguns riscos. E isso tudo, claro, estamos a enfrentar os nossos próprios medos, não é? Além de podermos estar a enfrentar um ambiente que nos quer puxar para baixo e colocar-nos ao nível da manada. Não é? Então, isto tudo, para nós superarmos tudo isto, precisamos de uma característica, de uma qualidade única e ímpar. Que é, já adivinharam, não é? A audácia. E então hoje queria falar um bocadinho sobre isto. Para mim é um tema que me diz muito e já perceberam porquê, né? Porque a subversão, ser subversivo, faz parte da minha natureza, acho eu, né? É uma coisa que eu gosto muito, porque ajuda-me sempre a estar atento à mudança, okay? E a apreciar o processo de mudança. Okay? E isso é uma coisa que eu aprendi a gostar. Okay? Eu não gostava. Aliás, ninguém gosta de mudança. A nossa natureza está feita para nos manter dentro daquilo que é seguro, né? Uma questão de segurança, de nos sentirmos confortáveis num ambiente que nós controlamos, que nós conhecemos. Imagina, até se diz, vale mais o mal conhecido do que o bem por conhecer. Okay? Imagina dizer uma coisa destas. É preferível eu estar mal, mas eu sei onde é que estou, do que correr o risco de ficar bem, mas eu não sei se vou ficar bem ou não. Okay? Isto é um ditado popular, é senso comum. E é errado, para mim completamente errado. Está desenhado para manter todas as pessoas na manada e quando alguém tenta ser diferente e fazer coisas diferentes e fazer avançar o mundo, os outros todos tentam puxá-lo para baixo. Graças a Deus, há muitas pessoas audazes, tu provavelmente és uma delas, e superam as críticas, superam o medo, superam a insegurança, superam aquele receio do risco e, claro, superam as resistências das pessoas à volta e fazem coisas grandes. E quando conseguem fazer as coisas grandes, os outros todos aplaudem e dizem, alguns dizem, eu sempre disse que tu ias conseguir, eu sempre acreditei em ti. Okay? Às vezes dizem isso e dizem, tu és uma pessoa muito especial. E quando dizem, tu és uma pessoa muito especial, não te estão a dar um elogio. Estão a arranjar uma desculpa para eles não fazerem. Não fazem porque não são especiais. E tu és especial. E tu ouves aquilo, pensas que é um elogio, mas não é um elogio. É uma desculpa. Para ti é um elogio. Para eles é uma desculpa. Serve de desculpa. Quando dizem que tu és um gênio, tu és um espetáculo, tu és uma pessoa incrível, tu és uma pessoa especial, tu és uma pessoa muito inteligente, tu és uma pessoa fora do normal. Quando te dizem tudo isso, claro, para ti é um elogio, óbvio, ficas todo contente, mas para elas é uma desculpa.
Só estão a dizer, isso és tu que. Lembras-te? O rótulo, isso és tu que tens pais ricos, que ganhaste a lotaria, sei lá, essas coisas. E é tudo mentira. É tudo um processo. E toda a gente o pode fazer, desde que seja audaz o suficiente para se abanar as suas circunstâncias e correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Certo? Pessoal, fiquem bem. Obrigado por estarem aqui. Estamos aqui amanhã de novo e gostei muito deste bocadinho. Tchau, tchau. A ver se eu consigo parar aqui a transmissão. Ora... Está fácil aqui. Espera aí, ver se eu consigo. Ei. Abraço. Olha, Benito, estás aí, pá! Isabel, Benito, olha que fixe! Que fixe! Benito, gostaste do periscópio de hoje? Muito fixe. Eu estou a tentar parar a transmissão e não estou a conseguir. A ver se eu consigo. Espera lá. Passa-se aqui alguma coisa com o meu telefone. Não sei porque não estou a conseguir. Não faz mal, olha. Ó Benito, gostei de te ver aí. Foi muito interessante. Isto que está aqui é uma ameixeira que deu ameixas espetaculares este ano. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Espera aí um bocadinho. Ok. Eu não paro por nada. Ficha lá, Isabel.